Olá a todos, espero que estejam todos bem e as suas respectivas famílias. Sabe que é um prazer muito grande sempre estar aqui, todas as quintas-feiras, para meio que compartilhar com vocês algum tipo de assunto. Nós estamos no Outubro Rosa, então eu trouxe aqui alguns debates com relação a esse tema, e principalmente um relato muito emocionante, muito puro, muito verdadeiro da Lo Ruama, que ela passou por essa situação com o agravante de ela estar grávida, Então ela precisou seguir com a gestação e ao mesmo tempo fazer o tratamento, oncológico, que são as químios, as rádios, enfim, esse processo doloroso que é a pessoa que passa por esse tratamento, por esse perrengue, E, mais uma vez, depois de, graças a Deus, termos, a gente ter essa honra de receber essas pessoas, e eu aqui novamente sozinho. Confesso para vocês que eu até gosto, de bater esse papo. Eu tenho uma audiência fiel, uma meia dúzia de pessoas, que me acompanham, e eu agradeço isso, E agradeço também pela generosidade do compartilhamento, Eu percebo que algumas pessoas compartilham, Pelo menos umas 2 pessoas compartilham, Então eu agradeço e talvez essa prática ela possa se estender, mas também não dá para forçar uma situação, Se as pessoas acharem que o programa é interessante, que ele vale a pena ser compartilhado, obrigado. E hoje eu vou fazer um programinha rápido, Quando eu entro sozinho, às vezes eu fico com falta de assunto, Eu tô meio sem assunto e tal. Como os pais que o namorado da filha chega, pro cidadão, ele não tá querendo receber o cidadão, Aí ele já dá uma enquadrada logo no garoto, Chega ali o garoto, ali meio desconfiado e tal. Aí o pai chama assim, vem cá, diretor, eu vou bater um papo com o senhor. Aí o menino, meio tímido assim, fala, não, tio, eu tô sem assunto. Aí, não, mas vem cá, eu tenho assunto, Aí normalmente você já chega o cara e já, quer dizer, conversa com ele, Com relação à tua filha, Os pais de meninas sabem o que eu tô falando. E eu vou falar muito rapidamente sobre um efeito chamado Overview Effect, É o efeito da visão global. É um tema que eu tomei conhecimento há muito pouco tempo atrás. Eu cheguei a mencionar, em outros programas passados, e é uma visão muito interessante. Eu acho que bem dentro dessa temática toda que eu tento desenvolver aqui no Pod Lopes. Porque eu falo de gente, eu falo de comportamento, eu falo de relações interpessoais, eu falo de problemática, eu falo de paz, eu falo de não divisão, O que é o efeito da visão global? É um efeito desenvolvido por alguns astronautas, principalmente os que estão na ISS, os astronautas que foram para a Lua. Há quem diga que o homem não saiu da Terra, não foi para a Lua, coisa nenhuma. Mas enfim, eu não vou entrar nessa teoria da conspiração, eu acredito que tenha ido sim, e as missões elas só pararam porque elas se esgotaram, Acho que foram mais de 18 missões, Só na 11ª que a gente conseguiu chegar na Lua, que foi com o Apollo 11, Então, alguns desses astronautas acabaram desenvolvendo essa ideia. Por quê? Eles olham a Terra de fora da Terra. Eles estão orbitando a Terra, claro. Mas muitos veem a Terra, os que foram para a Lua, por exemplo, não chega a ser um ponto azul, porque a Terra não está tão distante da Terra, a Lua não está tão distante da Terra assim, Mas, de qualquer forma, eles conseguem visualizar a Terra como um corpo celeste afastado deles. Eles não estão na Terra. O cara da ISS não está na Terra. O cara que foi para a Lua também não estava na Terra, Então, eles conseguem um distanciamento e conseguem ter uma visão totalmente desapaixonada, ou uma visão que instigam a cabeça, o cérebro deles a pensarem, que tudo está aqui dentro. É um corpo celeste, um corpo rochoso, muito frágil, com uma atmosfera muito frágil, e que está à mercê, está em movimento, Como todo o universo está em movimento.
Mas qual que é a importância? Eu vou dar uma lida aqui. Qual que é a importância desse efeito? É justamente a gente se afastar um pouco desse turbilhonamento, dessa agitação toda que a gente vive aqui dentro, na superfície da Terra, e que a gente comece a repensar um pouco. Porque é difícil a gente ter uma ideia de visão global mesmo. Eu volta e meia falo aqui dos movimentos, né? Dessa grandeza que é o universo, né? O Sol, a luz do Sol, a imagem do Sol, ela demora 8 minutos para chegar até a gente. Vamos falar, não vamos falar de luz, de nada, a imagem, né? O Sol que você olha aqui, ele está a 8 minutos da gente. A Terra está girando no seu próprio eixo a 1.600 km por hora. Alguém tenta imaginar o que vem a ser 1.600 km por hora? É uma loucura, é uma velocidade absurda. Talvez os supersônicos, os aviões supersônicos conseguem chegar a uma velocidade parecida com essa daí. Ou até superam essa velocidade. E essa é a velocidade que a Terra está girando. Ela gira em torno do Sol a 110 mil km por hora. Por outro lado, a estrela mais próxima da gente, a estrela que está no céu, ela está a 4,8 anos daqui, anos-luz. Ou seja, a imagem dela demora quase 5 anos para chegar até a gente. Então, o que eu estou olhando, nada mais é, quando eu olho para o céu, nada mais é do que eu estou olhando para o passado. A Lua está mais próxima da gente, a gente consegue quase que a visão em tempo real ali, né? Mas o Sol está a 8 minutos, a estrela mais próxima está quase 5 anos. Demora 5 anos para chegar até aqui, né? O Sol demora para fazer essa trajetória dele na Via Láctea 230 milhões de anos. Então, na idade da Terra, o Sol só deve ter dado aí umas 16 voltas na Via Láctea. É um negócio louco pra caramba, né? A gente pira a cabeça mesmo a gente pensar nisso. Por que eu quero... É interessante a gente tratar dessas distâncias astronômicas, né? Intergalácticas, um negócio louco pra caramba. Para a gente nos colocarmos nos nossos lugares, da nossa pequenez, da nossa fragilidade e, por outro lado, para que a gente repense nos nossos problemas. Eu tenho, de fato, problema? Claro, os problemas são nossos, eles são particulares, eles são autênticos. Nós temos dor, nós temos sofrimento, a gente apaixona, desapaixona, o filho fica doente, a gente perde o pai, perde o irmão, perde o amigo. Por quê? A vida é efêmera, a vida é um sopro, é muito frágil, né? Por que então a gente dá tanta importância ao que não tem de fato importância? Por que a gente briga entre nós? Por que existem guerras, essas mazelas todas, criminalidade, estupro, violência contra a mulher, contra a criança, contra o idoso, violência contra os animais, essa ganância desmedida, porque eu quero, eu preciso possuir? Se a gente vive bem cerca de 80 anos aqui, eu respeito a crença das pessoas, né? A crença numa divindade, num universo, num ser supremo, num ser superior, né? Isso é interessante até para que a gente acalente o nosso coração, né? Filosoficamente, alguns filósofos acham até que nós que criamos Deus para que a gente tenha uma paz no coração, para que a gente seja, primeiro, arrefecido, para que a gente seja mais controlado e para que a gente tenha uma esperança, né? Num Criador, num Ser Supremo, né? Em algo maior. E é legítimo, eu acho que é importante que a gente tenha isso. Mas muito mais importante é que a gente gere em nós bons sentimentos, né? Porque o discurso ele é muito legal, ele é muito bacana. Eu venho aqui, o Lopes, bacaninha, discursa, fala isso, mas a vivência, a prática dos bons costumes, dos bons valores, ele é muito difícil, porque nós somos seres, embora sociais, nós somos seres individuais. E são mais de 8 bilhões de pessoas que já passaram por aqui. Segundo a estatística, 8 bilhões hoje, que elas estão vivas, né? Nós estamos aqui vivos. Mas segundo a estatística, parece que já passaram 120 bilhões de pessoas pela Terra. Estou falando em 120 bilhões. Mas se a gente for comparar com o número de corpos celestes que existe só na Via Láctea, cara, não dá 120, dá muito mais do que 120 bilhões. É um negócio louco, maluco mesmo.
E de repente a gente está procurando também, é um papo meio maluco esse, a gente está procurando vida, né? Eu acho que é uma das grandes procuras, nos grandes mistérios que de repente impulsionam a raça humana é saber se existe vida fora do nosso sistema, né? Fora daqui, fora da Terra, na realidade, né? E a gente é ínfimo, a gente é um grão do grão do grão do grão do grão da areia. A gente é muito pequeno em comparação com outros corpos celestes, até comparação com o Sol mesmo, comparação com os outros planetas, Saturno, né? Júpiter, que seja, aqui no nosso sistema solar. Imagina com outras estrelas que têm algumas dezenas ou centenas de vezes o tamanho do Sol, né? Então, essa ideia é justamente para nos tornar mais ternos, mais tranquilos, mais humanos, mais irmãos. É difícil, né, a gente querer doutrinar uma outra pessoa, ou gerir a vida de outra pessoa, ou querer que a pessoa seja assim, assado. Nós somos seres únicos, então nós só somos o que somos, porque fomos criados daquela maneira. Todos, as 8 milhões e todos os 120 bilhões que já passaram pelo planeta, cada um com a sua característica, cada um com o seu DNA, né? Com a sua digital totalmente diferente. Então não dá para que a gente se enerve, que a gente crie um caos, né? Porque o que é a guerra é fruto do caos, da intolerância, do desamor, né? Entre os povos. Visão global, cara, olha que lindo que é isso. Eu acho que a gente começa... É legal que a gente mentalize, que a gente faça uma avaliação, uma reflexão em cima desse tema aqui, cara. É um negócio muito legal. Eu vou ler aqui para vocês, muito rapidamente aqui, essa ideia. Efeito da visão global. Então é um fenômeno psicológico e emocional relatado por astronautas quando vêm à Terra do espaço, especialmente pela primeira vez. Ao observar o planeta de fora, suspenso no vazio do cosmos, muitos descrevem uma profunda mudança de percepção, tanto da Terra quanto da humanidade como um todo, né? Caramba, cara, e o cidadão tá vendo lá de cima, esse é uma esfera azul, linda, e tá tudo ali. Consegue realmente ver também a fragilidade, sensação de unidade e interconexão. Astronautas frequentemente relatam uma forte sensação de que toda a vida na Terra está conectada. Olha só que bacana. Porque ele está vendo aquela esfera, aquela bola rochosa ali, e tudo está unificado. Não tem preto, não tem branco, não tem menor de idade, mulher, homem, japonês, russo, americano, Putin, Hitler, Madre Teresa, é tudo um bololô só, né? Os que passaram e os que estão aqui ainda. Conectada, e que as divisões políticas, religiosas ou culturais parecem insignificantes diante da visão do planeta como um todo. Cara, se o cara é do Edir Macedo, se é do Valdemiro Santiago, se é do Malafaia, se é do bispo, do Papa Francisco, que já se foi, desse Papa aí que Bento XVI, não é Bento XVI, não, é um outro nome. Mas é isso, o Papa é o representante, pela Igreja Católica, é o representante de Cristo aqui na Terra, cara. Consciência da fragilidade da Terra. Do espaço, a atmosfera da Terra parece fina, uma fina camada azul brilhante. Isso leva muitos astronautas a perceberem o quão frágil é o nosso planeta e o quão urgente é protegê-lo, especialmente em relação às questões de mudanças climáticas, desmatamento e poluição. A ideia do jogar lixo, né? O cara que está olhando lá de cima, o cara está jogando lixo ali, né, no chão, está jogando lixo fora da casa dele. Que jogando lixo fora da casa dele? O cara está criando bombas atômicas, nucleares, produtos que contaminam a terra, contaminam a água, contaminam as plantações. É tudo dentro daquele bololô, tudo dentro dessa esfera rochosa, azul, cintilante.
Mudança de valores pessoais. Alguns astronautas relatam mudanças profundas em suas prioridades, valores, modo de ver a vida depois dessa experiência. Pode surgir um sentimento mais forte de responsabilidade social e ambiental. Responsabilidade social é de olhar o homem, olhar o outro como de fato um irmão e olhar o ambiente como de fato a nossa casa. Nas questões de não poluir, de preservar, de cuidar das plantas, de cuidar dos rios, de cuidar de uma forma geral da natureza, né? De cuidar do nosso quintal ali, tá? Porque se o nosso quintal está sujo, ele vai reverberar no quintal do vizinho, que vai reverberar no outro, que vai reverberar no outro, enfim. Tudo dentro da mesma casa. Experiência espiritual ou transcendente. Espiritualidade, cara, olha só que legal, mexe até nessa questão. Embora nem todos usem termos religiosos, muitos falam de um sentimento de reverência, de paz ou até de transcendência, como se tivessem tocado algo maior do que eles mesmos. E de fato, cara, não tem... Imagina o cara tá lá, ele não tem nada palpável, ele não tem uma base, ele não tá pisando num chão, né? Ele tá bem fora, ele tá olhando a coisa de uma maneira totalmente isenta, né? Liberta de qualquer tipo de preconceito. Então é isso, fica essa reflexão para vocês. Eu acho que ficou claro da gente entender, né? Só não dá para ser terraplanista. Então, na realidade, a gente é uma bola mesmo, a gente gira em torno de uma estrela, existem outros planetas aqui nesse mesmo sistema solar, a gente faz parte de uma Via Láctea, que é uma espiral, né? No centro dessa Via Láctea existe um buraco negro, que é uma energia, é um supermaciço, que puxa todas as coisas para si. Muito embora a gente estando em movimento, a ideia é que a gente esteja em expansão, a gente esteja se afastando, né? Desse nosso espaço aqui. Mas tudo está solto, cara, está tudo por aí, é tudo movimento. Se a gente parar o movimento, a gente simplesmente morre, simplesmente cai. Então tudo é um grande mistério, uma grande beleza, né? É uma grande dádiva, né? Essa vida da gente aqui é uma grande dádiva, é um grande presente. Então, que a gente torne importante o que realmente é importante, né? Brigar com o vizinho, cara, porque o vizinho tá com som alto, é respeito também, cara, tá errado o cara que tá com som alto, mas pô, às vezes ele fica com som alto uma vez na vida, outra na morte, aí o outro vai lá porque o cachorro latiu, vai e mata o outro, né? E sendo que a vida é tão frágil, cara. Em São Sebastião ontem foi dia do professor, hoje é dia 16, ontem foi dia 15 de outubro, dia do professor. Aqui na reta da Balsa, quem conhece São Sebastião, indo para Ilha Bela, ele é professor da rede pública da Ilha Bela, passou um ciclista na frente dele, né? Ele, eu acho que para desviar do ciclista, perdeu o controle, bateu numa árvore, bateu a cabeça, deve ter quebrado o pescoço e morreu, cara. Né? E é uma outra reflexão pra gente, cara. O que os ciclistas, eles nem se conheciam, cara. O que ciclista tem a ver com a vida do cara? A vida dele se cruzou, né? As vidas se cruzaram e um continua aqui, de repente com ferimentos leves, vai partir um dia também, mas o outro tá morto, o outro já partiu para o grande mistério da nossa existência. Tá bom, gente? Eu agradeço então a audiência de vocês nesses poucos minutos que a gente ficou junto, né? Nas próximas semanas eu receberei outros convidados aí e eu vou publicitando isso para vocês, né? E obrigado mesmo. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Quem gostou do programa, né, desse breve programa, curta, compartilhem se acharem, né, conveniente. E é isso, tá? Sejamos mais tolerantes e compreensivos, mas sejamos abertos também para o conhecimento, né? Porque a ignorância é a falta de luz, tá bom? Grande abraço a todos. Tá? Vou sair aqui, não vou nem cortar hoje, vai ser tudo na mesma sequência. Um grande abraço, viu?